Olá, meus queridos amigos do canal Retorno da Glória, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre todos vocês. Amém? E, meus amigos, o canal O Retorno da Glória lançou o seu primeiro livro digital para auxiliar os irmãos na busca pelo batismo do Espírito Santo. E o melhor de tudo, o livro é gratuito. E se você quiser receber o seu livro digital ainda hoje, é só mandar uma mensagem para o número de WhatsApp que eu vou deixar aqui na tela, ok? E está escrito: Jesus disse, pois vão, e eles saindo entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. Bom, vocês conhecem o contexto dessa história. Depois de ordenar ao mar e aos ventos para que se acalmassem, Jesus e os seus discípulos chegam à cidade dos Gadarenos. E logo de cara se deparam com dois endemoniados que viviam ali entre os sepulcros e vindo até Jesus. Eles gritaram perguntando o porquê Jesus veio atormentá-los antes do tempo. E abrindo um pequeno parênteses, meus amigos, embora os espíritos imundos não saibam o dia e a hora da volta de Jesus, eles sabem que o seu tempo é limitado e que eles serão condenados à morte eterna. E, voltando para a nossa história, depois de demonstrarem que sabiam que o seu fim chegaria, aquela legião de demônios pede para que Jesus os deixe entrar nos porcos que haviam ali por perto. E depois de terem o seu pedido concedido, os espíritos imundos impeliram toda aquela manada de porcos para dentro do mar e os suínos se afogaram. E, vendo os criadores de porcos o que havia acontecido, eles correram para a cidade a anunciar o que Jesus havia feito e logo todos os moradores daquele lugar vieram até Jesus e clamaram para que ele se retirasse da sua cidade. Queridos, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, a palavra de Deus relata que pelo menos um desses endemoniados era tão agressivo e forte que, mesmo preso em correntes, essas não o podiam deter, porque eles a arrebentava e de maneira que ninguém tinha coragem de passar por aquele local. Veja, esses endemoniados eram um espetáculo arrepiante para aquele lugar, porque esses homens possuídos por uma legião de demônios se transformaram em verdadeiras feras irracionais. Mas porque depois de um milagre tão tremendo na vida daqueles pobres miseráveis, em vez do povo vir correndo para dar glória ao nome de Deus, acabaram clamando para que Jesus se retirasse da terra deles? Por causa dos porcos. Amigos, embora aqueles dois endemoniados tinham família naquela cidade e com certeza tinham uma história antes de se tornarem como animais, pelo fato de que os porcos serviam como um meio de sustento para aquele povo, em vez de agradecer pelo milagre, os moradores daquela cidade pediram para que Jesus se retirasse do lugar onde eles moravam, porque a presença de Jesus significava perca de bens materiais e também perca do alimento. Bom, a história sempre se repete, não é verdade? Quando Ellen White teve a visão do caminho estreito, ela viu que para completar aquela difícil caminhada era necessário ir deixando todas as coisas para trás até o ponto em que foi necessário tirar os próprios calçados para prosseguir no caminho. Irmãos, para chegarmos ao céu, nós teremos que abandonar muitas e muitas coisas, mas principalmente teremos que abrir mão daquilo que é a raiz de todos os males, o dinheiro, e também teremos que abrir mão da condescendência mais difícil de vencermos, o apetite pervertido. Veja, embora a grande maioria do povo do advento não cria porcos e nem consome a carne suína, ainda assim podemos ser comparados aos gadarenos, porque assim como o dinheiro e a intemperança haviam cegado os olhos daquele povo, da mesma forma, o dinheiro e a intemperança têm cegado os olhos de muitos de nós. Hoje, Jesus também tem libertado muitos dos seus filhos dos espíritos imundos, os quais os prendiam aos tesouros dessa terra e também ao apetite pervertido. E quando uma pessoa que entendeu a verdade para os nossos dias desiste de correr aí atrás do vento e também toma a decisão de ser um vegetariano, imediatamente seus irmãos na fé passam a desconfiar dessa pessoa e, de forma inconsciente, eles clamam para que Jesus se retire do meio deles, porque ao rejeitarem a mensagem de reforma alimentar e de reforma em todas as demais áreas da vida,
virtualmente a igreja está clamando para Jesus se retirar do meio dela, porque ela não quer abrir mão das iguarias que tem ingerido e também não quer abrir mão do seu egoísmo na parte financeira. Bom, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, é relatado que, embora aquele endemoniado que foi liberto desejou seguir a Jesus para onde quer que ele fosse, Cristo pediu para que ele ficasse e contasse do milagre para toda aquela cidade. E, posteriormente, ao voltar Jesus para aquele lugar, os gadarenos o receberam de braços abertos, porque ouviram do próprio ex-endemoniado a história do milagre de Cristo. E depois de terem dado ouvidos, eles se conscientizaram de que a presença de Jesus era melhor do que a presença dos porcos no meio deles. Queridos, se aquele homem que foi liberto dos espíritos imundos tivesse voltado para o seu povo e dado um mau testemunho sobre Jesus, quando Cristo retornasse àquela cidade, os habitantes da mesma continuariam desejando que o Filho de Deus ficasse distante. Mas pelo fato do ex-endemoniado dar um testemunho correto do milagre de Cristo em sua vida, os seus compatriotas também decidiram dar uma chance para Jesus. Veja, é bem verdade que muitos nunca desejarão fazer uma reforma alimentar e nem desejarão libertar-se do egoísmo. Contudo, aqueles que se tornam vegetarianos e que decidem fazer uma completa reforma em todas as áreas da vida, devem fazer isso pelo poder do Espírito Santo e não por simples farisaísmo. Porque se fizermos uma completa reforma em nossa vida sob a influência do Espírito e apresentarmos de forma correta o milagre que Deus operou em nossa vida, os sinceros da igreja também vão desejar passar pelo mesmo milagre e aceitarão a mensagem de reforma vinda da parte de Deus. Mas se não fizermos essas reformas sob a influência do Espírito Santo, ao apresentarmos a verdade sem o amor, nossos irmãos tão somente se escandalizarão e continuarão desejando que a mensagem da reforma prossiga longe dos púlpitos da igreja e das suas vidas. Reflitam sobre isso, meus queridos, e peçam discernimento espiritual e o poder de Deus a fim de não escandalizarem seus irmãos, mas, pelo contrário, que vocês sejam semelhantes ao gadareno liberto e por dar um verdadeiro testemunho do que Deus tem feito em sua vida, para que assim outros dos nossos irmãos também queiram passar pelo mesmo milagre. Amém? Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, façamos uma oração. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o Teu eterno nome. Pai, sabemos que o Senhor nos deixou uma mensagem de reforma, a qual todo aquele que deseja o verdadeiro reavivamento deve aceitá-la. Contudo, muitos de nós fazemos a reforma sem a influência do Espírito Santo e, por causa disso, em vez de auxiliarmos os nossos irmãos nesse aspecto, acabamos nos escandalizando. Ajuda-nos, Pai, a fazermos todas as reformas necessárias sob a influência do Espírito e nos ajude a sermos instrumentos eficazes para auxiliarmos nossos irmãos a também desejarem essas reformas. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. E meus amigos, se vocês ainda não estão participando da nossa jornada de 21 dias, na próxima tela é só clicar no quadradinho no canto inferior direito que o YouTube vai redirecioná-los até a nossa jornada, ok? Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus e até a próxima.